Olá a todos vocês, eu sou Elaine Alves da Prestar Cuidados em Psicologia e hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre o lançamento do nosso livro Psicologia em Acidentes e Desastres Aéreos. Ele acabou de ser publicado e terá um lançamento, o primeiro lançamento oficial na próxima segunda-feira. Vou deixar o link depois para vocês. Esse livro ele é inédito, é o primeiro livro sobre o assunto que nós temos aqui no Brasil. Ele veio preencher uma lacuna importante, porque não tinha nenhum, são poucos os artigos que falam a respeito disso. Então, o livro conta com autores muito especiais, né? Ele foi organizado por mim, pelas minhas colegas Laura Antunes e Daphne Oliveira. E nós temos aqui, vou falar um pouquinho para vocês sobre quais são os temas que nós estamos colocando no livro. O livro foi oferecido, dedicado a todas as vítimas de acidentes e desastres aéreos, aos familiares e todas as pessoas que foram tocadas por um acidente aéreo. O livro é prefaciado pelo Gianfranco Pantabetti, tem a apresentação da Maria Júlia Kovacs e uma introdução feita por mim. Fora isso, nós temos vários capítulos tentando abordar todas as áreas importantes que a psicologia precisa conhecer para atuar numa situação de acidente e desastre aéreo. Aproveito para falar da diferença entre acidentes e desastres aéreos. Nós definimos isso aqui nesse livro, utilizando o conceito de emergências e desastres da ONU. Então, nós queremos deixar mais claro e específico, né, que desastres aéreos são eventos de grande porte, com aviões de grande porte, e que, de modo geral, eles envolvem vários estados distintos e países também. É um acidente de grande porte, então ele necessita de ajuda externa. É preciso muitos bombeiros, muitos profissionais de resgate e também é preciso muitos profissionais da psicologia e também é preciso utilizar uma utilização às vezes de IML pelo número de corpos e que o IML não tem condição, precisa de suporte, o serviço funerário não tem condições, então de fato ele promove uma calamidade pública e por isso um desastre. Já um acidente aéreo seria com aeronaves de pequeno porte, com poucas vítimas, mas não menos importante. A distinção disso é justamente para poder beneficiar as pessoas que sofrem pelos acidentes aéreos, porque essas pessoas têm mais dificuldade de receber apoio psicológico e de receber todas as atenções importantes que num desastre aéreo as pessoas recebem. Então, aliás, aqui nós já falamos, temos um autor falando também sobre essa diferença. E aí colocar para vocês qual é a diferença que a gente colocou entre acidente e desastres aéreos. Bom, então, nós temos aqui o comandante Miguel Dal, que é diretor do aeroporto de Guarulhos, da GRU, e ele traz aqui um capítulo sobre a história dos desastres aéreos e depois um capítulo sobre o papel dos aeroportos em desastres aéreos. Na sequência, nós temos a Laura Almeida Antunes, que é uma das organizadoras daqui do livro, que vem falar para a gente sobre a história da psicologia em aviação, né? E os acidentes percorridos, as emergências, os caminhos percorridos por isso. Então, a gente começa contando um pouco sobre a história dos desastres aéreos, passamos para a história da aviação e, na sequência, vamos falando o Miguel Dal, que vem falar sobre o papel dos aeroportos, e a Malu Gomes, que vem falar sobre o papel do operador, né, das companhias aéreas e de todos os responsáveis por um acidente aéreo. Depois nós temos o Dr. Augusto, que vem falar justamente da aviação geral experimental no Brasil, que são aquelas que promovem os acidentes aéreos, onde acontecem acidentes aéreos, e que necessitam de um olhar diferenciado também. A Vanessa Vieira Dias Kifuri, que vem falar sobre as investigações em desastres aéreos. Então, como funciona o CENIPA e qual é o papel. A importância desses capítulos, primeiro para nos colocar
em contato com a história dos desastres aéreos, com a história da psicologia da aviação, depois para colocar qual é o papel do aeroporto e da empresa aérea e também para um olhar para os colaboradores, para os profissionais, para os trabalhadores da empresa aérea e do aeroporto que também estão envolvidos e sofrem com qualquer tipo de desastre ou mesmo acidente aéreo. Preciso ter um cuidado com eles. O Dr. Augusto vai falar da importância do cuidado com as famílias de acidentes da aviação experimental e da aviação geral. E a Vanessa, além de falar um pouquinho sobre os acidentes, do que envolve o acidente, também vai falar de como os investigadores são tocados também pelo acidente e como merecem um cuidado especial. Os conhecimentos, eu, Elaine Gomes dos Reis Alves, preciso também me apresentar, né, gente? Escrevo um capítulo na sequência falado sobre os conhecimentos necessários sobre morte, luto e suicídio, porque todo acidente aéreo vai envolver mortes. Quando há sobreviventes, mesmo assim há perdas significativas para esse sobrevivente, que vai deflagrar o luto, então nós teremos muitas pessoas enlutadas, e nós temos o suicídio também como um risco, como uma possível consequência de um desastre aéreo, de um acidente, ou também como a causa de um acidente, de um desastre aéreo. Então, aqui eu entro falando sobre os conceitos e o que é importante conhecer de cada um desses temas para poder trabalhar em cada um dos desastres aéreos e para poder dar um acolhimento para as pessoas que foram afetadas pelos acidentes. Na sequência, eu tenho um outro capítulo que vou falar sobre o apoio psicológico em desastres aéreos, então qual é o papel da psicologia, qual é o trabalho e como funciona o apoio psicológico. Na sequência, a Daphne Oliveira, que também é uma das organizadoras, vem falar sobre os impactos dos desastres aéreos na saúde mental. Entra um pouco para a abordagem dos riscos dos agravos em doença mental a partir de acidentes aéreos. A Sandra Assali, presidente da Abrapava, Associação Brasileira de Parentes de Vítimas de Acidentes Aéreos, ela entra falando sobre os cuidados aos parentes de vítimas, que é o que as associações costumam fazer, que é um trabalho que ela vem fazendo há muito tempo, e conta e fala da necessidade dos parentes das vítimas. A Daphne volta a escrever um novo capítulo sobre as crianças e as populações vulneráveis em acidentes e desastres aéreos. Qual a necessidade das crianças, dos idosos, das outras pessoas em condições de vulnerabilidade, como gestantes, pessoas com deficiência, com alguma doença importante para ser cuidado naquele momento. Então, qual o olhar e qual a atenção que é preciso ter para esse público, se ele é diferenciado ou não. Depois, nós tivemos um momento muito significativo, nós convidamos o comandante Fernando Murilo Lima e Silva, que é considerado um herói nacional, porque ele salvou todos os passageiros de um avião de um sequestro aéreo. Então, convidamos o comandante Murilo para escrever sobre sequestros, para contar da importância, né, das consequências do sequestro na vida das pessoas que participaram, tanto que foram sequestradas, como de seus familiares, que ficam aguardando naquela aflição se as pessoas vão voltar, se elas vão voltar feridas, se elas vão receber corpos, quanto tempo isso vai demorar. Então, o capitão Murilo, o comandante Murilo nos deu a alegria de participar disso. Infelizmente, o comandante Murilo faleceu no meio e aí nós precisamos, eu e Daphne, terminamos o capítulo por ele. Depois eu escrevo um capítulo só sobre sobreviventes. A Sandra Assali volta a escrever sobre a importância das associações para os familiares e parentes de vítimas. O brigadeiro Jorge Kersel vem falar para a gente sobre a importância dos profissionais de resgate, contando um pouco da experiência dele com o acidente da Gol e como foi o resgate daquelas vítimas. Eu entro na sequência para falar da importância do cuidado aos profissionais que atuam em emergências e desastres. A Maria Tereza Kersel, jornalista, vem falar sobre a importância, né, sobre o cuidado com
os profissionais da imprensa, os profissionais da mídia, e é interessante, o capítulo dela chama Onde há morte, há jornalistas. Novamente a Laura entra com um capítulo sobre a psicologia e a aviação e as possibilidades de atuação. A Daniele Bittencourt dá um depoimento sobre o acidente do Fokker 100 em 1990, em que ela viu, né, que ela viu esse acidente e ela participou disso e ela faz o seu depoimento. A Tatiana Lícia, que atuou em acidentes aéreos e desastres aéreos, ela também dá o seu depoimento sobre o que ela passou, o que ela viu, então ela traz conhecimentos para nós. E aí terminamos o livro com um capítulo especial sobre a importância da formação de profissionais para atuar em emergências e desastres e quais são os pontos e a necessidade. Então, não perca a oportunidade de conhecer esse livro, tá? Vou colocar o link para vocês na sequência. É um livro que foi editado pela editora Rima, foi colocado pela editora Rima e que está trazendo uma novidade agora para o campo da aviação. Muito obrigada e eu espero encontrar vocês e desejo uma boa leitura sobre a psicologia em acidentes e desastres aéreos. Um abraço.